Olá, como vai? Tudo bem? Sou o professor GG. Quero agradecer aí todo mundo pelo engajamento no projeto Neurodicas. E como eu prometi no último item do livro, do e-book, nós vamos gravar esses vídeos aí para poder dar uma reforçada nessas neurodicas. Agora eu quero saber de você o seguinte, você já baixou o livro, o e-book? Não? Então eu sugiro que você dê uma pausa agora e no link aqui do lado você faça o download. É gratuito. Faça o download, dê uma lida, porque é muito importante. Sem você ter o e-book, sem você ler o e-book, não vai ter muito sentido os vídeos que a gente está gravando para você, ok? Aí você diz assim, bom, mas quem é você para me dar dicas de neurociência? Eu quero dizer para você que eu sou professor, sou neuroeducador, sou practitioner em PNL, sou coach integral sistêmico e eu estou aí na praia há mais de 35 anos. Então, só para que você tenha uma ideia, há 35 anos que eu dou aula, nos últimos 25 eu estou envolvido com essa questão de neurociência. Não é de agora não, porque agora tem muita gente aí meio que moda essa questão de neurociência. Comigo não é assim não, eu já tenho há muito tempo. Vou aproveitar para ir no túnel do tempo e te mostrar que não é de agora que eu estou nessa praia. Dá uma olhadazinha nesse vídeo. O professor GG é o nosso convidado para falar sobre suas técnicas e também dos resultados alcançados por seus discípulos. Boa tarde, professor. Boa tarde, estudante. Professor, de que forma esses cursos podem ajudar os alunos e empresários? A questão da mente, o que a gente sabe sobre a mente, é uma coisa muito recente. Nos últimos 20 anos é que começa a se descobrir uma série de detalhes em relação ao aproveitamento da mente. Os japoneses, na verdade, saíram na frente nessa questão e hoje a gente sabe que o aproveitamento da mente depende muito do conhecimento das técnicas que podem estar à disposição. Quer dizer, na verdade, a gente tem aí um computador muito grande na nossa cabeça, não sabemos usá-lo porque nunca ninguém nos mostrou o manual de instrução, né? Então a questão, o curso, ele realmente trata dessa questão. Um manual de instrução de como você usar a sua mente. Então, tanto para os alunos, estudantes, como para os empresários e funcionários de determinadas empresas, a utilização dessas metodologias e dessas técnicas aumentam sensivelmente a produtividade da pessoa, né? Qualquer, seja ela um funcionário, seja ela um empresário, seja ela um estudante, um pré-vestibulando. E aí, viu? Pois é. Primeiro, você riu, porque meus alunos costumam ir e dizer assim, GG, você tinha cabelo nessa época? Pois é, mas é assim mesmo, porque já faz muito tempo e eu acredito que é muito importante ter mostrado para você esse vídeo. É só um trecho de uma entrevista que foi muito longa, eu fiz um corte aqui só para você ter uma noção de que eu estou na praia há muito tempo. Né? Eu acho que é muito importante você saber com quem você está lidando para você ter confiança no processo. Quero dizer que tudo que a gente vai falar nesses videoaulas aqui, isso é muito importante e, portanto, eu sugiro que você pegue um bloquinho, uma caneta e anote o que eu vou falar para você, tá? Isso é fundamental. Quero começar falando um pouquinho da minha história. Quero dizer para você por que é importante falar da minha história. Para você ver que se você tiver foco, se você tiver determinação, você chega lá. Eu nasci no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. Meus pais não tinham condições, a gente morava ali e quando mais ou menos 2 anos de idade, meu pai veio para Brasília. Brasília estava começando muita obra e ele era funcionário de construção civil, pedreiro, carpinteiro, trabalhava na construção civil e ele veio para Brasília. Veio com a cara e a coragem, passou 2 dias morando ao relento, minha mãe dormindo aí comigo, 2 anos de idade, a céu aberto, debaixo das árvores do Cerrado, e a gente foi construindo a nossa vida dessa forma. Né? Quando eu tinha mais ou menos aí uns 4 ou 5 anos, a gente morava no Gama, a minha vida inteira foi no Gama. Para quem não sabe, o Gama é uma cidade satélite do plano piloto, fica a 45 quilômetros da Asa Sul, e eu quero dizer para você o seguinte, morar no Gama hoje é uma maravilha. Agora, morar na época em que eu fui adolescente, olha, a infraestrutura daquela época é muito longe de hoje. Hoje o Gama é um paraíso, morar no Gama é uma tranquilidade. Naquela época não era bem assim. E eu morei no Gama minha vida inteira e de repente eu estudava. Mas eu estudava à noite porque eu trabalhava durante o dia.
Aos 7 anos de idade eu perdi meu pai. Meu pai faleceu e eu tinha tudo para desistir, mas não, continuei. 3 anos depois de meu pai falecido, minha mãe casou de novo e eu tive um padrasto que foi o cara que fez a diferença na minha vida. Ele fez uma diferença, ele deixou grandes marcas positivas na minha vida. E tem uma coisa dele que ficou muito gravada em mim, que ele dizia o seguinte: olha, a gente não tem condições, eu não posso te dar nenhuma herança, eu não posso deixar nenhum bem material para você, mas estuda, porque o estudo vai ser a sua riqueza. O conhecimento ninguém vai te tirar. E eu cresci com isso. E quando chegou no meu último ano do ensino médio, eu percebi que trabalhando de dia, estudando à noite, numa escola pública que não tinha a mesma qualidade de um passado, eu tinha que mudar a minha vida ali, naquele momento. E aí, um determinado dia, eu saí do Gama, 45 km para Asa Sul, e fui bater na porta da melhor escola privada de Brasília na época. Fiquei lá uma manhã inteira levando chá de cadeira para falar com o diretor financeiro. A secretária dele tentando me dizer, não vai dar, não, e tudo que ela colocava de oposição, falando, não tem problema, eu espero. No final da manhã, eu acho que com pena, ela me colocou para falar com o diretor financeiro. Depois que ele ouviu minha história, ele resolveu me dar 50% de desconto. E eu saí dali feliz e peguei o ônibus, voltei para o Gama, e nesse trajeto essa minha felicidade começou a virar preocupação, porque eu percebi que mesmo com 50% meus pais não tinham condições de pagar. Quando eu cheguei em casa, contei para minha mãe, contei para o meu padrasto, ele falou assim, olha, nós vamos fazer isso, porque o conhecimento é uma coisa que você vai ter para o resto da sua vida. Nós vamos fazer o possível e o impossível, mas nós vamos pagar essa escola para você. E ele fez isso. E eu me lembro que naquele ano, no Natal daquele ano, eu e meus irmãos, minha mãe e ele, comemos ali na ceia de Natal farofa de ovo. E foi isso. Um ano de extrema dificuldade, onde eu saía às 5 horas da manhã de casa, nos dias de chuva, muita lama até chegar no ponto de ônibus, meu tênis ia grudando lama. Quando chegava às 10 da manhã, eu na escola, aquela lama tinha secado, virava terra, onde eu sentava tudo era terra, os colegas ficavam zombando, eu sofri bullying de professor, mas eu não ligava para aquilo não. Eu estava determinado, terminava a aula 1 hora, eu ia para uma biblioteca pública estudar, muitas vezes não tinha o que comer, saía da biblioteca 11 da noite, pegava o ônibus, 1 da manhã, eu estava conseguindo dormir novamente, e 5 da manhã eu levantava, e foi assim um ano inteiro. Um ano inteiro dessa forma, com muita determinação, com muito foco, e o que aconteceu no final desse ano? Yes! Passei no vestibular da UNB. E eu só podia fazer o UNB, não tinha dinheiro para pagar universidade privada. Então eu foquei, eu ia passar no UNB, eu queria passar no UNB, e eu fiz tudo para passar no UNB, montei minhas estratégias para passar no UNB, e assim aconteceu. Escolhi fazer o curso de geografia, era o que eu queria ser professor. Muitos colegas meus diziam, mas que isso, você vai ser professor, você tá afiado, você tá bom, você tá bem no simulado, você pode pegar um outro curso. Eu queria era aquele, era a minha determinação, eu sabia o que eu queria. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa saber onde você quer chegar. Aonde que você está? Aonde que você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Você sabe quais são os seus objetivos? Você já traçou as suas metas para que você possa alcançar os seus objetivos? Você precisa ter isso. Qual é o seu objetivo com o Enem? Aonde você quer chegar? Em qual universidade você quer estudar? É preciso você determinar isso. E é preciso você investir no seu conhecimento. É importante você investir no seu estudo. Tem uma frase de Freud que diz isso. Só o conhecimento traz poder. E eu sou a prova viva disso. Só o conhecimento pôde me tirar da condição muito simples que eu vivia para a condição que eu passei a viver. Eu não gosto de ouvir aí muita gente dizendo, porque vida de professor é excelente, como vida de médico, como vida de engenheiro, como vida de advogado. Agora, tem também vida de professor, de médico e de advogado que não é boa, porque não depende da profissão, depende da pessoa. Então, não adianta você ficar ouvindo as pessoas, não, você tem que estar determinado, você tem que saber o que você quer. Isso é fundamental. E eu estou dizendo isso para você, para mostrar para você o seguinte, não adianta nada você usar as neurodicas que eu vou te dar se você não souber onde você quer chegar.
Eu sabia onde queria chegar. Eu queria ser professor. 6 meses de UNB, no primeiro semestre de UNB, eu já estava dando aula. E olha para você ver como é a determinação. Eu dava aula numa outra cidade satélite a 85 quilômetros de onde eu morava. E todo dia eu fazia esse trajeto e comecei a trabalhar nessa escola. No ano seguinte, o meu nome já estava no mercado como um bom professor. Fui convidado por outras escolas. Trabalhei nas melhores escolas privadas de Brasília. Depois fui convidado para trabalhar nas melhores escolas privadas de Goiânia. Depois fui trabalhar nas melhores escolas privadas de Salvador. E sabe por que eu andei por outros estados? Porque eu era convidado. Era convidado por quê? Porque era um professor que sabia o que queria e, portanto, tinha alta performance. Então é importante você ter seus objetivos claros, estabelecer suas metas, ter o seu foco, ter a sua determinação e disciplina. Disciplina é fundamental. Se você não tiver disciplina, você não vai chegar lá. Então não adianta você ouvir as neurodicas que eu tenho para você e não ter disciplina de fazê-las, não ter disciplina de exercitá-las, não ter a disciplina de colocá-las em práticas. Por isso que eu pedi para você ler um e-book logo. Se você baixou o e-book, você viu que o primeiro item é a importância de você ler. Eu pedi para que você leia. Se você não lê, você faça a leitura, porque é fato. Estou falando verdade. Se você não tiver a tranquilidade de ler o e-book, você não vai conseguir aproveitar. Então é por isso que é importante você fazer a leitura dele. A leitura dele vai começar a abrir um canal para você mudar o seu cérebro. Quer dizer que a melhoria dos seus resultados, da sua performance, começa com a transformação do seu cérebro. Se você não tiver uma mudança de mindset, e isso eu vou falar num outro vídeo para você, você não vai a lugar nenhum. Então é muito importante que você tenha uma noção de como você pensa, quais são as suas crenças e o que você pode mudar e que deve mudar e o quanto que essa mudança vai te favorecer. Porque se você não fizer isso, você vai continuar com o seu quociente de inteligência muito forte e o emocional nada. E nós estamos falando na Neurodicas exatamente de emocional. Porque as escolas te preparam para o quociente de inteligência e você não fica preparado para o emocional. Aí resultado, está em desequilíbrio, não adianta nada. Se você estiver desequilibrado, os dois, quociente emocional e inteligência, precisam estar em equilíbrio. O ideal é em equilíbrio, se não, próximos um dos outros. Porque se não estiver próximo, não adianta nada. Então eu quero dizer para você que a gente vai trabalhar no sentido de melhorar o seu estado emocional, ensinando para você coisas que vão fazer uma diferença. Você vai ter mudanças rápidas, porque a gente vai fazer coisas pequenas, mas que tem uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que é a diferença que faz a diferença. Imagine você numa pista de jockey. Vamos pegar um jockey clube, onde você tem uma pista de 1000 metros e está aqui, dá a partida, todos os jockeys começam, os cavalos começam, alguns vão ficando para trás, outros vão emparelhando. Quando chega na linha de chegada, a diferença entre o primeiro e o segundo lugar é muito pequena. É mínima. Às vezes é preciso recorrer às imagens congeladas para ver qual foi o vencedor. E muitas vezes o vencedor, a diferença está ali na cabeça do animal. Venceu porque a cabeça estava à frente. Olha o que eu estou dizendo, a diferença estava na cabeça. A diferença sua entre um concorrente que não tem um resultado bom está na cabeça. É na cabeça que está a diferença. E nós vamos trabalhar exatamente isso, a sua cabeça, o seu emocional, com técnicas simples. Olha o que eu estou dizendo, técnicas simples. Agora curioso. Simples, mas não necessariamente fáceis. Como assim? É simples e não é fácil? Não necessariamente. Mas eu também não disse que é impossível. São coisas diferentes. Eu disse simples, não necessariamente fácil. Mas eu não disse impossíveis. Por que elas não são necessariamente fáceis? Porque você está acostumado a trilhar um caminho neural. E esse caminho neural é o que você vai continuar insistindo em trilhar. Mas é exatamente aí que está a dificuldade. Né? Por quê? Porque essa técnica é simples, mas se você não fizer, se você não praticar, você vai continuar percorrendo o mesmo caminho neural. E o que nós precisamos é fazer com que você percorra novos caminhos neurais, crie novos hábitos, e o poder do hábito é que vai fazer com que você tenha um resultado positivo.
Então nós vamos exercitar a plasticidade neural nessas neurodicas que eu vou dar para você. Vou dar um exemplo simples. Como você se senta na hora que está fazendo a prova? Como você se senta durante as aulas? Eu já vi alunos sentando das formas mais esdrúxulas possíveis. Eu vou dizer um negócio para você. Nós precisamos criar um novo caminho neural para você sentar de forma correta e isso trazer resultados melhores. Se você continuar percorrendo esse caminho neural que você percorre, você vai estar numa zona de conforto, vai ser mais cômodo e você não vai querer sair daí e as neurodicas não vão fazer resultado. Né? Uma outra coisa que é importante a gente trabalhar é a questão dos seus inimigos. Você tem várias pessoas torcendo contra você. Sabia disso? Curiosamente, você tem várias pessoas torcendo contra você. Inconscientemente, mas elas torcem contra você. Às vezes é um colega, às vezes é um professor, às vezes é pai, é mãe. Como assim, meu pai, minha mãe? Professor torcendo contra mim, você está enganado, GG. Não, eu estou dizendo que de repente, quando o professor fala, olha, se você não estudar mais, não adianta. Esse seu comportamento não vai te levar a lugar nenhum. Ou então o pai vai dizer para você, eu pago escola, você não estuda. Você só tem a obrigação de estudar e não faz isso tudo, vai fazendo com que o seu cérebro vá absorvendo e criando um caminho neural e uma crença de que você não vai dar certo. Então muito cuidado com isso, porque se você der ouvido a uma voz, nós temos vozes aqui dentro, tem diferentes tipos de voz, esse é um outro assunto, a gente pode tratar depois, mas eu quero falar agora de uma voz chamada voz compulsiva. Essa voz compulsiva, ela insiste em dizer para você que você não vai dar certo, que as coisas não vão estar dando certo para você, que você não dá conta. Então tome muito cuidado com isso, porque é essa mesma voz compulsiva que vai dizer para você que essas neurodicas que eu vou te ensinar não tem nada a ver. Aí você vai dizer, nada a ver, nada a ver. Eu vou dizer um negócio, a decisão é sua. Ou você, ou o que eu estou falando, coloca as neurodicas em prática e tenha resultados melhores, ou você continua ouvindo essa voz que te detona. A decisão é sua. Mas eu quero dizer para você o seguinte, essa voz, ela é muito forte. E se deixar, ela vai realmente tomar conta de você. Então, por isso, eu preparei um vídeo com técnicas para eliminar essa voz. A gente tem como acabar com essa voz compulsiva. As técnicas é como se fosse amordaçar essa voz e você não vai ouvi-la mais. E aí, pelo contrário, você vai conseguir todo o seu potencial virar à tona e, consequentemente, seus resultados vão melhorar. Eu quero dizer hoje, me ater mais a essa questão que eu coloquei no e-book. O e-book, se você ler nos mínimos detalhes, você vai ver que todos os itens ali, eu estou apontando para você coisas que você precisa fazer para fugir do estresse, para te levar para a zona do relax. É muito importante que você vá para a zona do relax. Olha que coisa curiosa. Se você estiver estressado, você vai ter problemas. Se você estiver na zona do relax, eu vou dizer para você, 50% da prova você já faturou. Olha, é sério o que eu estou dizendo. Se você estiver na zona do relax, 50% da prova você já faturou. Porque ocorre o seguinte, quando você está estressado, é como se você estivesse apertando o seu cérebro. Você já imaginou? Imagine você conversando com alguém e o outro chega e te aperta. Te incomoda. Vai te tirar a atenção. Você estudando, o outro te aperta. Vai tirar a atenção. E é isso que você muitas vezes faz. Se deixar o estresse tomar conta de você, você aperta o seu cérebro. Sabe o que vai acontecer? Você vai para uma corrente descendente. Agora, falar para você que o relax é o melhor, que você não deve ficar tenso durante a prova, que você não pode fazer prova estressado, você já está cansado de ouvir, você já não aguenta mais ouvir que você precisa acalmar para fazer a prova. Isso você já está cansado, então o que eu estou falando não é novidade. Agora, novidade é eu ensinar para você a técnica que vai fazer com que você aperte a tecla do seu cérebro chamado relax. Como que você sai de um estágio de estresse e entra no relax? Tem uma técnica neurocientificamente comprovada que faz com que você vá para a zona do relax e essa técnica eu vou te ensinar. Porque senão você vai continuar estressado e aí você não vai, a sua voz vai continuar muito forte dizendo que não vai dar certo. Então é preciso que você aprenda essa técnica. Quer ver uma outra coisa que te leva para o estresse? É o boato. Olha, nesses 35 anos de carreira, acompanhando o pré-vestibular,
e sendo professor de pré-vestibular, acompanhando o pré-vestibulando, eu vou dizer para você, não me lembro de um desses anos que não houve um boato próximo da data da prova. E é sempre assim, com o Enem mais do que nunca você já tem acompanhado aí, e sabe de sempre surge um boato próximo à prova. E aí as pessoas se desesperam com esse boato. Ô gente, peraí, o boato, seja ele verdade ou não vai alterar, a data da prova está marcada, sua inscrição está feita e você vai fazer a prova. Então, esqueça os boatos, não dê atenção para os boatos, porque os boatos vão te levar para o buraco, porque os boatos vão te estressar, porque você, ai meu Deus, e agora? Porque vai mudar a regra, porque isso, porque vazou aquilo. Gente, esqueça, a prova está marcada, você vai fazer e é isso que interessa. Então, nós vamos trabalhar também como você se livrar desses boatos, como você se livrar disso. Então, fique muito atento. Eu vou gravar no vídeo 2 aí essa questão, por exemplo, do sono, o quanto de tempo você deve dormir, o que você deve fazer com o seu sono. Isso é uma coisa que é muito importante, a gente vai tratar no vídeo 2. Essa questão do estresse, como você elimina o estresse, como você elimina a ansiedade. Vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo 2. Então, fique ligado, fique antenado, ok? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal para que você possa estar recebendo nossos vídeos. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe com seus colegas que vão fazer o Enem o link do download do e-book, porque quanto mais você compartilhar, mais generoso você está sendo. E eu vou dizer um negócio para você, neurocientificamente está provado. Se você é generoso, o universo é generoso com você. Então vamos compartilhar e aproveite e comente, faça os seus comentários aqui embaixo, porque seus comentários vão, de repente, nos nortear para o que você está querendo ouvir e a gente fazer o próximo vídeo com o que você está querendo ouvir, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.